Amém. Queria chamar a Jaqueline aqui à frente. Hoje quem vai estar trazendo a palavra para a gente é a Jaqueline. Jaqueline, junto com a Sueli, é líder do Ministério de Mulheres dessa igreja. Deus tem abençoado a Jaqueline com uma palavra muito especial. Queria convidar você a colocar a sua mão no seu coração agora. Você vai abençoar o seu coração, vai orar por você e vai orar por ela também. Deus, nós te louvamos pela tua presença gloriosa neste lugar. Nosso coração está aberto para escutar aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Tema tão importante, Senhor. Pedimos que o Senhor dê graça à tua filha, dê a ela a sabedoria, a unção que vem do alto. Que ela não fale nada dela mesma. Que tu possas acrescentar todas as coisas e trazer a palavra certa ao coração de cada mulher que entrou aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, minhas queridas. A paz do Senhor. Eu quero reiterar aquilo que já foi dito. A minha alegria de ter cada uma de vocês aqui nesta noite. Estamos começando, mais um ano com um trabalho lindo voltado só para você, mulher. Para te apoiar, para te ajudar, para acolher e cuidar de você. Amém? Então fale com suas amigas, convide outras para estar aqui também, para ser abençoada como você tem sido nas nossas reuniões, no nome de Jesus. Hoje, esta noite, nós vamos falar de um tema imprescindível para a nossa saúde emocional e espiritual. Vamos tentar desmistificar alguns conceitos que nós trazemos conosco, tão enganosos a respeito do perdão. Vamos ver na luz da palavra o que significa perdoar. O título da nossa palestra é Perdão, um caminho para novos começos. Eu espero em Deus que você seja alcançada por esta palavra. Amém? Nós vamos fazer duas leituras bíblicas com base do nosso estudo de hoje. A primeira está em Mateus, capítulo 6, dos versículos 7 ao versículo 15. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, nós temos ali no telão para você acompanhar. A palavra de Deus nos fala assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O texto que nós acabamos de ler se refere a um momento muito singular. Jesus, no Sermão da Montanha, ensina aos seus apóstolos como orar. E ele não só ensina a orar, como ele explica também o que estava embutido nesta oração. E ele diz para essas pessoas, e ele diz a nós também, algo imprescindível para a nossa vida religiosa, para a nossa vida cristã, para a nossa vida com os outros, na convivência com os nossos irmãos. Ele nos mostra aí que perdão você não dá, você não recebe. O perdão, Jesus deixa claro que o perdão, se não for concedido, também não será recebido. Vamos repetir juntas? Perdão, se não for concedido, não será concebido.
Eu não ouvi, mas eu vou tentar mais uma vez. O perdão, se não for concedido, não será recebido. Olha que coisa séria para a nossa vida. Às vezes nós oramos e falamos para o Senhor: Senhor, me perdoa. Mas se eu não sou capaz de perdoar, esse perdão não vai me alcançar. Não é isso que a palavra de Deus está nos explicando aqui? Agora vamos para Lucas. Lucas capítulo 17. Nós vamos ler 3 versículos apenas. Do versículo 3 ao 5. A palavra nos diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Encontramos aqui Jesus em um outro momento, falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Qual era o assunto que o Senhor estava falando aqui? Perdão. Só que nós somos surpreendidos aqui com uma fala, com a fala dos apóstolos. Há um clamor aqui destes homens pedindo a Deus o quê? Acrescenta-nos a fé. Minhas queridas, o perdão em geral é o obstáculo mais difícil que o indivíduo tem para enfrentar e vencer na vida. Às vezes, nos nossos relacionamentos com o próximo ou conosco, nós não conseguimos perdoar certas coisas. Guardamos aquilo acreditando que perdoamos. Estes homens pedem a Jesus: acrescenta-nos a fé, diante de uma ordenança dada a eles. Estes homens testemunharam os maiores milagres que houve na terra. Eles presenciaram o Senhor acalmar a tempestade. Eles vivenciaram o Senhor multiplicar os pães e os peixes, alimentar uma multidão com este milagre. Eles ouviram Jesus pregar, multidões se arrependerem, mas nada disso impactou a fé destes homens quando eles foram colocados diante de uma ordem, a ordem de perdoar, independente de quantas vezes fossem necessárias. A lista dos milagres de Jesus e suas maravilhas eram tão inesgotável que João diz que nós precisaríamos de todo um universo para que coubessem os livros registrando estes feitos. Nunca antes a humanidade presenciou a mão poderosa de Deus agindo na terra de tal maneira. Nunca. E estes homens, diante de tudo que eles viram, um clamor de mais fé foi mediante a necessidade de perdoar. Perdoar, minhas queridas, não é coisa fácil. Nós entendemos que na vida nós passamos por muitas ofensas. Eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui deve ter uma história para contar. De mágoa, né, de insulto, de ofensa, de abandono. Tudo aquilo que nós vamos carregando na nossa alma. Estes problemas, estas situações, muitas das vezes elas são inevitáveis para nós. Mas a palavra nos chama a atenção, não é a respeito de sermos ofendidos, porque nós entendemos que nós vamos ser mesmos. Mas o que vamos fazer mediante a ofensa? Qual será a minha reação mediante a ofensa? É fato, infelizmente, que muitos e não poucos são ofendidos e se tornam cativos da ofensa. Vivemos em uma época onde
o conhecimento aumentou imensamente. Isso é indiscutível. Temos acesso a todo tipo de informação nos dias de hoje. Mas apesar de todo o conhecimento que nós temos, que nós trazemos conosco, parece que não temos tido mais a capacidade de nos entender uns com os outros. Hoje o nível, o número de pessoas feridas, amarguradas, o nível de desentendimento, o nível de brigas, de separações, nunca houve-se na história. E é tão lindo que a palavra de Deus nos fala, lá em 1 Coríntios 8:1, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Temos buscado conhecimento demais e esquecemos de amar. Temos nos esquecido do amor genuíno. A palavra de Deus nos chama a atenção. Não adianta eu conhecer demais se não houver amor. Nada disso muda. São tantas pessoas vivendo enlaçadas nessa armadilha que chegamos até a acreditar que é normal viver assim, que isso faz parte. Mas nesta noite, para nós entendermos o papel do perdão na vida de um homem e de uma mulher cristã, da sua força e da sua eficácia, eu queria primeiro desmistificar certos conceitos que nós trazemos conosco. Eu queria primeiro mostrar para vocês o que o perdão não é. O que o perdão não é? Primeira coisa, perdão não é escolha. É comum nós escolhermos o que vamos perdoar e a quem vamos perdoar, não é assim? Nós estabelecemos uma escala de perdão. E nessa escala nós dizemos o que é perdoável e o que não é perdoável. Eu não sei você, mas eu já ouvi até pessoas dizerem assim: ah não, perdão é Deus que perdoa, eu não tenho que perdoar nada não, isso é com Deus. Isso é um engano. Nós somos chamados a perdoar. Tem pessoas que acreditam que por esta escala de perdão, você errou uma vez, eu vou te perdoar, mas 2 vezes chega, né? Você está me achando com cara de quê? É complicado, às vezes, nós entendermos o que é perdoar, porque nós buscamos relacionar perdão com emoção, com sentimento. E nós vamos entender hoje que perdão é uma escolha, é uma ordenança, é uma decisão que eu tomo, de acordo com a palavra de Deus, em agir desta forma. No texto que nós acabamos de ler, se o seu irmão pecar contra ti, o que Jesus disse? E te pedir perdão? Perdoa. Quantas vezes, Jesus? 7 vezes? 7 vezes? 70. Irmãos, é para nós contarmos? Você acha que Jesus deu esse número para que nós ficássemos contando? Não. Isso é para dizer quantas vezes for necessário perdoar. Agora, quando nós damos muita importância a uma ofensa, o que acontece conosco? Essa importância traz consequências, não é? Elas envolvem insultos, revidações, ferida, divisão. Ah, porque ele me ofendeu. Ah, porque ela me respondeu assim. Ah, porque ele me fez esse mal. Irmãos, o que eu percebo que Satanás tem usado a ofensa como uma armadilha para nos mantermos amarradas, impotentes, incapazes de vivenciar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Mas eu creio no nome de Jesus que nesta noite muitas mulheres serão libertas destas amarras. Você crê nisso, minha querida?
Eu creio poderosamente, porque a palavra de Deus tem poder e ela nunca volta vazia. Amém? Eu entendo da luz da palavra que perdão não é pedir desculpa. É preciso saber diferenciar perdão de desculpa. Desculpa significa o quê? Tirar a culpa, mas não a responsabilidade. Eu peço desculpa daqueles erros que eu cometo, mas que eu posso corrigir. Por exemplo, eu chego atrasada no trabalho. Eu peço desculpa. Eu posso corrigir esse erro? Posso. Eu posso ficar depois do trabalho, eu posso estender as horas para cobrir aquela que eu perdi. Eu peço desculpas. Meu filho perdeu nota na prova. Ele pede desculpa. É razoável desculpá-lo? É, porque ele pode recuperar as notas na próxima prova. Agora, quando um homem rouba, mata um filho, quando um pai abusa de uma filha, quando um marido abandona uma família, são dívidas, irmãs, que não tem como pagar. São dívidas impagáveis. E eu peço perdão, por quê? Porque eu não tenho como reparar o erro. Eu me arrependo disto, mas eu não tenho como voltar atrás e consertar aquilo que foi feito. Somente o perdão para pagar uma dívida impagável. O perdão, minhas irmãs, não faz do agressor certo nem inocente. O que ele faz é que você fique livre. O que perdoa fica livre. O perdão é como o cancelamento de uma dívida. Jesus, na cruz do Calvário, ele pagou a minha e a sua dívida de pecado. Nós não tínhamos como pagar por este pecado. E ele ali, na cruz do Calvário, ele rasgou a cédula promissória do nosso débito. O perdão significa isso. Vocês já ouviram alguma pessoa dizer assim: ele vai me pagar? Não é? Alguém ofendido? Ah, ela me paga, porque ela deixou uma dívida. Ela deixou uma dívida. E existem dívidas que são impagáveis. Só o perdão para consertar e anular essa dívida. Vocês entenderam, minhas irmãs, a diferença entre perdão e desculpa? A palavra do Senhor também nos diz que perdão fingido não é perdão. Oh, quantas pessoas têm vivido esse tipo de perdão, principalmente dentro das igrejas. Ah, eu sou obrigada a tolerar, então eu vou fingir, é mais fácil para mim. Quem nós estamos enganando? A nós mesmas. O perdão, ele tem que ser genuíno. Ele precisa partir da nossa razão e passar por todo o nosso ser. O perdão não é algo conveniente. Não é algo que eu faço de conta, eu tolero socialmente. Ah, nós convivemos ali, eu não posso virar a cara para ela, eu não posso ser indiferente a ela, então, olá, tudo bem, tudo bem. Ainda a gente fala assim, a paz do Senhor, a paz. Nós não podemos acreditar que esse tipo de atitude funciona diante de Deus. Isso é muito grave. Perdoar, irmãos, não significa que as feridas provocadas pelo agressor se curam imediatamente. Porque muitas delas levam muito tempo para se fecharem. Perdoar significa, a decisão de perdoar, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser verdadeira. Nós entendemos também que perdão não é esquecer. Este conceito é um dos que mais atrapalham a pessoa a perdoar.
Eu acho que eu não perdoei ainda não, Jaqueline, porque eu me lembro e quando eu me lembro dói até hoje. Minha querida, se perdoar fosse esquecer, nenhuma de nós seríamos capazes de perdoar. Quando nós sofremos uma agressão, uma parte do nosso cérebro registra isso tão profundamente que muito difícil nós seríamos capazes de esquecer. Esquecimento não tem nada a ver com perdão. Não tem. Você perdoa porque você entendeu que é uma ordem, você entendeu que é necessário fazê-lo para agradar a Deus e para ser livre. Quem perdoa se lembra do que aconteceu, mas também lembra que decidiu liberar perdão, e isso traz paz ao nosso coração. Isso traz paz ao nosso coração. Irmãs, perdão não é um sentimento. Perdão não tem nada a ver com emoção. Sentir vontade de perdoar é bom? Claro, mas na verdade, que quase sempre isso não acontece. Se analisarmos os nossos sentimentos, nós vamos encontrar o que neles a respeito do nosso agressor? Raiva, muito ódio. Nós vamos encontrar certas emoções que nós temos até medo de dizer. O perdão não deve ser fruto da emoção, mas sim fruto da razão. A palavra de Deus nos fala em Mateus 18, 21, 22. Pedro conversando com Jesus e fala com Jesus assim: Senhor, quantas vezes eu deveria perdoar? Eu deverei perdoar o meu irmão. E Pedro, muito astuto, ele fala assim: até 7 vezes? Eu penso que Pedro pensou na hora que ele falou 7 vezes, ele pensou, eu estou sendo generoso. Vou escolher esse número, porque 7 é muita coisa. 7 não é pouca não. E Jesus o surpreende dizendo, até 7 vezes vezes 70. Irmãs, se nós formos levar a nossa emoção e esperar que os nossos sentimentos nos induzam a perdoar, nós não vamos conseguir fazer nenhuma vez por dia. Nenhuma vez. Por isso que é necessário entender que o perdão é ordenança. Que o perdão, para eu recebê-lo, eu preciso primeiro dar. Há uma ordem de critério para eu ser alcançada pelo perdão do Senhor. Existem muitas pessoas que não estão dispostas a perdoar por uma série de motivos e justificativas que para elas parecem perfeitamente válidas. O problema é que essa decisão nos coloca diante do julgamento de Deus. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não são capazes de perdoar. Eu vou repetir: Deus não perdoa aqueles que não são capazes de perdoar. E você pode estar pensando assim: Jaqueline, você fala assim porque você não viveu o que eu vivi. Jaqueline, você não experimentou o que eu passei. Minhas irmãs, Jesus não está dizendo que a sua dor não dói, que ela não é verdadeira. Jesus não está dizendo que a sua dor não existe. Ele está dizendo para você que a questão não é a existência da dor, mas sim o tratamento dela. O tratamento dela. A falta de perdão, meus amores, traz sérios prejuízos para a nossa vida. Um deles é a enfermidade física e emocional. Vivemos num mundo ferido, doente e cheio de mágoa. Nos decepcionamos e decepcionamos o outro a todo tempo, não é assim?
Por mais que nós amamos o nosso esposo, por mais que ele nos ame, nós estamos sempre nos decepcionando e os decepcionando. Nossos filhos, quem é mãe aqui sabe o que é amar um filho, o que nós somos capazes de fazer por um filho. E um filho nos decepciona, não? Um filho não nos ofende também, não? Mas, quando nós entendemos do valor do perdão, nós buscamos imediatamente ir por este caminho. A sociedade dos dias de hoje anda com um amor muito egoísta, que olha só para si, aonde qualquer coisa a decepciona, o decepciona. E ali ele fica frustrado quando as suas necessidades não são atendidas. Sofremos mais por causa das pessoas do que pelas advergências, pelas situações da vida, não é? E hoje nós vamos entender. Eu trouxe até um gráfico para mostrar para vocês como funciona em nós emocionalmente esta ofensa. Uma escala, só para você entender melhor o que acontece conosco. Quando você é magoado, quando você é ofendido, quando você é agredido, seja verbalmente ou fisicamente, gera em você o quê? Uma dor. E essa dor, ela é latente, ela é real, ela é literal. Quando nós estamos sofrendo, o nosso peito dói, não é assim? Nós sentimos dor mesmo, de verdade. Essa dor dessa ofensa, ela gera por sua vez o quê? Raiva. Porque nós entendemos que toda ação provoca uma reação. Gera raiva. E a raiva, ela esconde a nossa dor e nos leva a sentir vontade de quê? De vingar. De vingar. Eu vou fazer o mesmo com ele, no mesmo que ele me fez. Só, minhas queridas, que quando nós entramos nesse processo, nesse desejo de vingança, nós entramos numa ação destrutiva. Destrutiva da vida do outro? Não. Destrutiva da minha vida. Eu não alcanço me vingar, eu não consigo vingar, eu vou para o isolamento. E deste isolamento eu entro numa depressão, numa tristeza, que vai esconder a minha dor, que vai esconder o meu desejo, a minha raiva e o meu desejo de retaliar. Agora, a palavra de Deus nos fala lá em Efésios, no capítulo 4, ela fala assim: irai-vos e não pequeis. Sentir raiva é normal? É, ué. Nós somos seres humanos. Nós somos sujeitos a isso. É duro quando você é maltratada. É duro quando pisam no seu calo. Você sente raiva. Mas o versículo termina aí? Não, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu penso, irmãs, que Paulo, quando escreveu esse versículo, ele estava pensando em nós mulheres. Estava pensando especificamente em nós, porque nós temos o péssimo hábito de guardar, de remoer, de pensar, de analisar. Por que ele fez isso comigo? Por que ela falou desse jeito comigo? Por que ele me ofendeu dessa forma? E assim nós vamos nos tornando prisioneiras desta emoção, desta sensação de impotência. Irmãs, ter raiva é normal, mas rapidinho ela tem que passar, tem que ser resolvido. Nós precisamos entender que o perdão, ele tem um poder de cura. E só há um caminho para isso acontecer. É necessário ação. É necessário que eu entenda a necessidade
de perdoar. E aí você pode pensar assim: Jaqueline, como eu vou perdoar? Eu tenho que esperar ele vir me pedir perdão? Ele nunca veio me pedir perdão. Meu marido me abandonou, ele sumiu. Tem anos que eu não tenho notícia. Eu preciso esperar ele me procurar para perdoá-lo, irmãs? Não, eu não preciso. Ah, o meu pai separou da minha mãe e eu não falo com ele desde então. Ah, o meu pai era um abusador. Ele batia na gente de manhã, de tarde, de noite. Não havia amizade, não havia diálogo. Irmãs, são coisas que passaram, que ficaram lá atrás. Por isso a necessidade de liberar perdão. Liberar perdão para aqueles que nós amamos e para aqueles que nós não amamos também. Nós não amamos, né? O perdão, para ele ser curador, ele precisa estar no centro da nossa decisão. Ele precisa ser o centro do nosso processo curativo. Quantas pessoas, quantas mulheres hoje fazem tratamento psicológicos, acompanhamentos psicológicos, porque emocionalmente estão fragilizadas, mas não conseguem liberar perdão. Entendem tudo o que aconteceu com elas, todo o processo, mas não conseguem liberar perdão. Sabe por quê? Porque trazem esses mitos a respeito do perdão, estes enganos a respeito do perdão, não é? O perdão, minha querida, envolve desligar dos meus erros passados e dos outros também, porque tem muitas pessoas que são capazes de perdoar qualquer tipo de agressor, mas não consegue perdoar ela mesma. Não consegue perdoar os seus erros, as suas más escolhas no passado. E ali ela começa a carregar um baú de vergonha, de culpa, e vai pela vida afora assim. Se você conseguisse liberar, né, desfazer dessa trouxa de roupa, de mágoa, você iria ver que você iria experimentar um refrigério muito grande da parte de Deus. Eu vou te dar um segredo, o segredo mais eficaz para perdoar aquele que te magoou e aquele que tem te ofendido. Você sabe qual é, provavelmente, mas talvez não tenha colocado em prática ainda. É orar pela pessoa que tem te ofendido. Não existe outra maneira mais penetrante, mais eficaz do que orar por aquele que tem te ofendido, do que por aquele que tem te magoado. Esta é a principal receita, é a receita mais infalível que existe. Mas às vezes eu estou dizendo isso tudo e você pode falar para mim: ah, falar é fácil, eu quero ver é fazer. Mas eu quero te dizer que eu acho mais difícil não perdoar. É mais difícil carregar todo este peso do que perdoar. Do que perdoar. Uma série de estudos tem demonstrado que a amargura, o ódio, né, a raiva embutida, reprimida, prejudica a saúde. A amargura crônica, ela compromete o sistema imunológico e te deixa suscetível a inúmeras enfermidades. Jesus sempre estava ministrando aos homens e ele sempre usava uma metáfora que eu gosto muito. Ele sempre usava o coração como um solo,
como um terreno, aonde eu lanço a semente, aonde eu planto. Não é assim? Existem várias passagens que Jesus faz isso. E eu fiquei pensando, né, sobre a amargura. Se nós plantarmos sementes de ódio, de dívida, de falta de perdão, de ofensa, o que vai nascer aqui? A raiz de amargura. E Hebreus fala disso com muita propriedade. No livro de Hebreus, no capítulo 12, fala assim conosco: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Que não haja o que, irmãs? Nenhuma raiz de amargura. A amargura é uma raiz? É, não é? Então vamos fazer essa comparação com uma planta. Uma raiz que eu trato, que eu rego, né? Que eu passo lá e protejo, que eu adubo, que eu dou atenção. O que acontece com essa raiz? Ela se fortalece, ela cresce, não é? Ela cresce em profundidade e em força. Ela cresce em profundidade e força. E depois de tratada, como é que eu vou tirar ela de lá? É difícil. Não é coisa fácil arrancar, não. Não é coisa fácil. A força da ofensa, ela continua a crescer se você for alimentando isso. Se todas as vezes você olhar para o seu marido e falar assim: ah, tá, você acha que eu esqueci o que você me fez lá no passado, né? Engano seu. Engano seu. Não vem que não tem, não. Ô irmãs, eu não sei vocês, eu vou falar de mim, né? Eu, graças a Deus, tenho 30 anos de casada e vivo muito bem com meu marido. Não tenho o que reclamar. Mas tem, às vezes, Georgia, uns negocinhos que aquilo me chateia, menina. E quando esses negocinhos acontecem, vem um turbilhão atrás, de tudo lá de trás. Aí eu olho para ele com tanta raiva, mas com tanta raiva, que ele chega até a perguntar: pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Porque nós temos esta natureza, não é? Aí eu lembro de Paulo falando para mim: irai, mas não pequeis. Aí eu falo para ele assim: olha, não vamos conversar agora não, que eu estou nervosa demais e eu não quero pecar. Depois a gente conversa. Mas é assim que acontece conosco. Essa raiz, se nós vamos tratando e vamos deixando ali guardadinha, não é? Qualquer coisinha que acontecer, aquilo vem à tona. Nós precisamos ministrar em nós mesmas e dizer a nós: eu não aceito esses pensamentos. Eu não quero essas lembranças em mim. Eu preciso ser liberta. É isto que o perdão faz. Ele nos liberta e nos proporciona a oportunidade de viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você, que é vida abundante, que é vida de liberdade, livre. O perdão, irmãs, ele liberta, mas a decisão de cultivar essa raiz, ela causa em nós, ela provoca em nós outra coisa. Eu gosto muito deste versículo lá em Provérbios, no capítulo 18, que nos fala assim: um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. Na antiguidade, as cidades, para se proteger, elas faziam o quê? Elas construíam muralhas gigantescas à sua volta, para proteger de todo aquele que eles não queriam que entrasse.
dentro da cidade. Mantinham os habitantes indesejados, mantinham os sonegadores de imposto, mantinham fora das muralhas aquelas pessoas que porventura estivessem com algum problema de saúde, poderia contaminar os de dentro. Essas muralhas, elas tinham este propósito de proteger os moradores daquela cidade. E aí Salomão, na sua infinita sabedoria, vai dizer isso. É mais difícil alcançar uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. Minha querida, quando nós somos feridos pela ofensa, nós construímos muros para nos proteger. Nós construímos muros para guardar o nosso coração e evitar uma futura ferida. Passamos a ser seletivos, negando a entrada de todo aquele que nós tememos que possa nos ferir. Sondamos e deixamos de fora qualquer pessoa que aparentemente nos deve algo. E nós vamos deixar entrar só aqueles que para nós acreditamos que estão do nosso lado. Só que nesse processo de seleção, nós temos a tendência de trazer para o nosso lado pessoas iguais a nós, ofendidas como nós, ressentidas como nós. E com isso eu faço o quê? Eu acrescento mais tijolo na minha muralha. Eu me afasto mais ainda das pessoas. O Senhor nos fala na tua palavra, lá no capítulo 13 de 2 Coríntios, que o amor não busca seus próprios interesses. Minha querida, eu e você fomos chamadas para amar, independente. Nós fomos chamados para amar. Nós não podemos nos tornar prisioneiros de nós mesmos. Nós não podemos achar confortável criar estas muralhas, porque eu sou capaz de perceber quem é que vai me ofender e quem não vai. Não é assim que nós vivemos a nossa vida em comunhão. Não é possível ter comunhão com as pessoas dessa forma. Eu, há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu passei por uns desentendimentos em família, entre irmãos. E aquilo me entristeceu demais. E um dia eu orando, eu falei para Jesus assim: eu estou me sentindo como Davi. Todo bem que eu fiz, eu tenho recebido o mal como paga. Eu enchi meu peito e falei com todas as letras para Deus. É assim que eu estou me sentindo. Eu sou a irmã mais velha, eu cuidei, eu acolhi, eu fiz, e olha agora. Oh, irmãs, o Senhor foi tão duro comigo, que eu tenho até vergonha de dizer. Mas eu louvo a Ele por isso, porque naquela época eu queria me esconder. Eu tinha dito para mim mesmo, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar, agora comigo vai ser diferente. Só que eu não consigo, sabe por quê? Porque eu entendi que eu fui chamada para amar. E é impossível amar o outro trazendo ressentimentos. É impossível amar o outro selecionando os que eu posso e os que eu não posso. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Nós devemos evitar criar estes muros, porque uma pessoa ofendida, ela se volta para onde? Para dentro. Ela se volta para dentro. O foco dela está nela, nas suas emoções, nos seus direitos, naquilo que tem que funcionar de acordo com o seu pensamento e querer. E não é assim que as coisas funcionam. Até porque o Senhor, para trabalhar comigo e com você, no nosso caráter, no nosso temperamento, nós temos que passar por algumas esparrelas na vida. Não temos? Isso faz parte da vida de todos nós.
O que eu quero te dizer, minha querida, nesta noite, que uma pessoa ofendida e ressentida, que escolhe viver dessa forma, é uma pessoa que recebe vida, mas por causa da ofensa e da mágoa, ela não consegue liberar vida. Ela faz a escolha de viver assim. E, consequentemente, a vida que ela recebe fica estagnada. Fica estagnada nela. O Novo Testamento descreve esses muros como fortalezas. Este versículo, lá de 2 Coríntios, nos fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Irmãs, o que são sofismas? São teorias mundanas. O que é toda altivez? É o meu conhecimento, o meu ego, o meu entendimento de tudo, o meu achômetro. E ele vai dizer aí, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas fortalezas, elas criam padrões de raciocínio entre nós, através dos quais toda informação que nós recebemos é processada por ela. É processada por ela. Embora elas tenham sido inicialmente levantadas com o fim de nos proteger, elas passam a ser uma fonte de quê? De tormento e de distorção. Porque nós não vamos dando conta mais de lutar contra isso. E vamos nos distanciando cada vez mais do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. As pessoas ofendidas, elas são capazes de encontrar passagem nas escrituras que sustentem a sua postura, que sustentem a sua posição. Mas essa não é a forma correta de se compartilhar a palavra. Porque você pode ter muito conhecimento da Bíblia, mas se você não tiver amor, nada disso adianta. Nada disso adianta. O conhecimento da palavra de Deus sem amor é uma força destrutiva, porque faz o homem se inflar no seu orgulho. Ao invés de levá-lo ao arrependimento, leva-o à justificação. Tem muita gente aí se justificando, dizendo para Deus: eu sou assim, Senhor, porque aconteceu isso e isso comigo. O Senhor sabe que aconteceu. Como eu disse anteriormente, em nenhum momento Jesus nega o seu sofrimento e a sua dor. O que o Senhor questiona a mim e a você é como você vai lidar com esta situação. E hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te pedir que abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Comece a pensar em tudo que foi dito aqui. Por que a Bíblia diz que devemos perdoar tão rapidamente? Qual é o motivo? Qual a razão de Deus requerer isso de nós? Que nós não deixemos o sol se pôr por cima da nossa mágoa, da nossa tristeza, da nossa raiva. Sabe por quê, minha querida? Porque Deus quer que desfrutemos da paz. E isso só é possível se estivermos livres de ressentimento, livres da amargura, livres da angústia. Eu queria que você trouxesse à memória aquilo que você tem carregado por anos da sua vida. Eu não quero que você explique a você mesmo os seus motivos, e nem a mim, porque o Senhor conhece cada um deles. O que eu quero é que você entenda: se você foi abandonada, libera perdão nesta noite. Hoje é noite de se tornar livre. Hoje é noite de experimentar a liberdade do Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu quero te fazer um convite. Você que tem tido dificuldade para liberar perdão, eu quero te trazer aqui. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar juntas. Enquanto você caminha para frente, eu vou pedir a Lia que cante
novamente este hino. Vamos nos levantar. Vamos ficar de pé. Toma a decisão de passar a borracha de toda tristeza, de toda mágoa que porventura você possa trazer com você. Ah, o meu marido foi muito ruim para mim. Ele já morreu, graças a Deus. Libera perdão, irmã, essa noite. Ah, o meu filho, eu fiz tanto por ele. Hoje ele se casou e nem lembra que eu existo. Libera perdão. Libera perdão. Não importa qual o motivo, não importa qual a razão. Não busque justificativa. Traga para a sua vida aquilo que a palavra do Senhor tem para nós nesta noite. Perdão. Feche os seus olhos. Medite na canção que ela vai estar cantando novamente sobre o perdão. Fala para Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão. Eu me arrependo se até aqui, em alguma área da minha vida, eu não reconheci que era necessário perdoar. Fala com Deus agora. Agora é o seu momento com o Senhor. Feche os seus olhos. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Hoje é dia de cura, minha querida. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, angústia por cada ofensor que eu não quis perdoar. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você nesta noite. Deixa o Senhor renovar a sua alegria. Deixa Ele trazer paz ao seu coração. No nome de Jesus. É no nome de Jesus. Você veio aqui hoje para sair livre. Livre no nome de Jesus. Se liberte de toda angústia. Se liberte de toda mágoa, de toda tristeza que você porventura possa trazer com você. Fala para Deus: Senhor, eu me arrependo. Meu Deus, perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Deus, o meu opressor. No nome de Jesus. Foi aleluia pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Aleluias, glórias te damos, meu Deus. Vamos orar então. Senhor, eu quero apresentar cada uma das tuas filhas nesta hora. Meu Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que nos conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe aquilo que se passa no mais íntimo do nosso ser, mesmo antes de eu abrir a minha boca para dizer. Ó Espírito Santo de Deus,
Venha sondar o coração das tuas filhas nesta hora, Deus. Venha tocar, meu Deus, no coração das tuas filhas nesta hora. E que elas sejam capazes de liberar perdão. Que elas sejam capazes de pedir perdão. Que cada uma destas mulheres possam sair daqui desta noite livres para a honra e glória do teu nome. Saradas, curadas emocionalmente de todo este peso, de toda esta carga que durante anos vieram trazendo consigo. Ah, Deus, traz refrigério à alma. Traz refrigério à alma no nome de Jesus. Cura, Senhor, a alma. Cicatriza as feridas. Só o Senhor é capaz disso, meu Deus. E nós nos entregamos, Senhor, diante de Ti nesta hora, para sermos tratadas. Fala você com Deus agora, repete comigo: Senhor, cura minha alma. Coloca a mão no seu peito e fala: Senhor, cura minha alma. Senhor, cura as minhas feridas. Senhor, eu quero sair daqui sarada no nome de Jesus. Toma posse, minha querida, da sua bênção. Toma posse da tua bênção no nome de Jesus. Amém?